Por que uma conversa sobre política quase sempre acaba em briga? Por que amizades se desfazem, famílias se dividem e pessoas se bloqueiam por causa de política? O que acontece dentro da gente quando esse assunto entra na conversa? Porque se você reparar bem, não é só discordância, é raiva, é ressentimento, é uma vontade quase urgente de vencer o outro. É isso que a gente vai tentar entender na nossa conversa de hoje. Não com achismo, mas com ciência. Eu sou o Paulo Henrique e você está no canal Pensar Política. Aqui a proposta não é escolher o lado, é entender o jogo. E antes de começar, já deixe o seu like. Todo mundo já passou por isso. Uma conversa normal sobre trabalho, sobre família, qualquer coisa. Aí alguém solta um comentário político. Na hora, o clima muda. A conversa deixa de ser troca e vira uma disputa. Ninguém mais quer ouvir, todo mundo quer responder. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, nem se está discutindo alguma proposta concreta. Não é sobre economia, não é sobre saúde e nem sobre educação, é outra coisa. Repara numa reação muito comum. Quando alguém critica o político que você defende, a sensação não é discordaram da minha ideia. A sensação é estão me atacando. O tom muda, a postura muda, a defesa vem automática e a conversa acaba ali. Isso acontece porque, em algum ponto, a política deixou de ser opinião e virou parte da identidade. Mas por que essa reação vem tão rápida? Por que a gente perde a capacidade de ouvir? Quando a sua crença política é atacada, o seu cérebro não vê isso como uma ideia, ele vê isso como uma ameaça. Estudos de neuroimagem mostram isso. Áreas primitivas do cérebro, como a amígdala, nosso detector de perigo, disparam na hora. É como se fosse um ataque físico. E não é uma metáfora, é uma reação real. O sistema de defesa liga. E o pensamento racional, aquele que analisa, aquele que pondera, ele desliga. A prioridade não é entender, é defender. É o cérebro emocional no comando. E por que o cérebro faz isso? Por que ele se defende tanto? Porque a ameaça não é a sua ideia, a ameaça é o seu grupo, a sua tribo. O ser humano tem a necessidade básica de pertencer, desde sempre. Pertencer a um grupo significa proteção, sobrevivência, significa ter uma identidade. E o nosso cérebro ainda funciona muito com essa lógica. Hoje, muitos grupos políticos funcionam como tribos modernas. Têm símbolos, têm linguagem própria, têm líderes, têm cores e, principalmente, têm inimigos. Quando você entra num grupo assim, não entra só com ideias, entra com emoção. E quando alguém ataca o grupo, o cérebro entende como uma ameaça. Não a ideia, mas a pessoa. Porque, evolutivamente, ser expulso do grupo era uma sentença de morte. Mesmo que hoje não seja, o nosso cérebro ainda reage como se fosse. E esse instinto tribal encontra um ambiente perfeito para se multiplicar nas redes sociais. As redes sociais pioraram tudo isso. Elas não premiam a calma, premiam a reação. A raiva gera engajamento, a indignação gera compartilhamento e o escândalo gera alcance. A reflexão não viraliza. E sem perceber, a gente vai sendo treinado a reagir, não a pensar. Quanto mais forte a emoção causada, mais visível você fica. E isso cria um ambiente onde a política vira um espetáculo emocional. Os algoritmos aprendem o que te deixa irritado e te mostram mais disso, porque a irritação prende a atenção e a atenção vira dinheiro. O resultado é que a gente vive numa bolha onde só vê confirmação da nossa crença e caricatura do outro lado. E quanto mais distorcidas a imagem do outro, mais fácil odiá-lo. Mas
Por que a gente aceita essa distorção? Por que a gente se agarra a essa bolha? A resposta está na nossa mente, na armadilha da identidade. Aqui a política vira uma armadilha para a nossa razão. Existe um conceito, cognição protetora de identidade. É a tendência da nossa mente de filtrar informações para proteger a nossa identidade e nosso grupo. E se um fato ameaça a visão do seu grupo, a sua mente distorce o fato, minimiza ou descarta. Não é uma mentira consciente, é um mecanismo de defesa cognitivo. E o mais curioso não é só para quem não sabe. As pessoas mais inteligentes, as que têm mais conhecimento, usam dessa inteligência para justificar as suas crenças, não para buscar a verdade. O raciocínio vira advogado, não juiz. Defende a identidade, não os fatos. Por isso, polarização não é burrice, é a identidade em jogo. Essa defesa automática não é nova. Sigmund Freud e Anna Freud já falavam do mecanismo de defesa do ego. São escudos invisíveis que a mente levanta para proteger de medo, dor, vergonha. No debate político, dois são claros. Primeiro é a projeção. A gente pega tudo o que não gosta em nós, a raiva, a intolerância, e joga no outro. O outro lado é que é raivoso. É mais fácil criar um inimigo externo, justifica a nossa hostilidade e isenta a nossa autocrítica. Segundo, a identificação. A gente se funde a um líder, um partido, uma ideia. A identidade dele vira um pedaço da nossa. A crítica ao político é um ataque pessoal, direto em você. Defender o político é defender a si mesmo. A psicanálise mostra que por trás do debate racional existe um mar de emoções, defesas inconscientes, priorizando a proteção, não a verdade. O resultado é simples e perigoso. Quanto mais emoção, menos pensamento. Quanto mais raiva, menos escuta. Quanto menos escuta, mais fácil manipular. Porque quem controla a emoção não precisa convencer pelo argumento, basta provocar. É por isso que a política desperta tanta raiva. Não porque as ideias são sempre incompatíveis, mas porque as pessoas confundem discordância com ataque, confundem crítica com ofensa, confundem política com autoimagem. E quando isso acontece, ninguém quer entender mais nada, só quer vencer o outro. Pensar política exige uma coisa muito difícil: separar a ideia de identidade, discordar sem se sentir atacado, ouvir sem achar que está perdendo, mudar de opinião sem se sentir um traidor. Isso não te enfraquece, isso te torna livre. Porque quando você entende, a sua identidade não depende de estar certo em tudo. Você pode finalmente começar a pensar de verdade, sem medo, sem defesa automática, com curiosidade. O pensar política existe exatamente para isso, para tirar a política do campo da torcida e trazer para o campo da análise. Não para esfriar o debate, mas para torná-lo mais honesto. E se esse vídeo te trouxe algum benefício, deixe o seu like, compartilhe, comenta. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E no próximo episódio a gente vai falar sobre uma palavra que todo mundo usa, mas quase ninguém sabe explicar o que é de verdade: ideologia. Até a próxima.